Bom dia, meus irmãos, que Deus os abençoe. Estamos reunidos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical da família Luz do Mundo, e nós estamos no terceiro estudo do estudo sobre Gênesis. Nós demos uma panorâmica no primeiro estudo, no segundo estudo a gente trabalhou com Gênesis capítulo 1 em especial, e este capítulo 1 se constitui naquilo que a gente costuma chamar de primeiro relato da criação. A gente, não é todo mundo, nem todo mundo percebe isso. Eu gostaria que você hoje abrisse a sua mente, deixasse o seu coração muito tranquilo. Esse é um tema polêmico, é um tema que mexe com a questão do criacionismo, não criacionismo, evolução, design inteligente e tal. Nós não vamos falar disso nesse momento, porque o nosso intuito é analisar o texto, como ele se apresenta, e olhá-lo de uma maneira literária e teológica. Não estamos aqui querendo polemizar com a ciência ou com isso ou aquilo. Queremos simplesmente entender o que a Bíblia diz, como ela diz. Okay? Nós estamos hoje aí com esse fundo, mostrando a criação, né? E é bem bacana esse negócio, né? De ficar assim e tal. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia anuncia outro dia, uma noite ensina conhecimento para outra noite. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela criação maravilhosa que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê agora compreensão do texto bíblico que fala sobre esse assunto. Um dos textos que nos ensinam a teologia da criação. E nós queremos aprender contigo, aprender a palavra seriamente, deixando que ela mesma nos fale, Senhor, sem que outros se interponham nessa narrativa. Que nós possamos abrir o coração para ouvir a tua voz. E que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine esse estudo, aquele que está ministrando esse estudo, todos aqueles que estão participando, assistindo e vendo e concordando ou discordando, mas analisando com o coração dos bereanos, que conferiam tudo com as Escrituras, Pai. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus queridos, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela, para que a gente possa ter aqui, deixa eu ver, ok. Pois bem, nós temos aqui diante de nós, deixe-me ver apenas, só aqui o vídeo ainda está aparecendo, ok, tá ok. Olha só, meus irmãos, nós queremos conversar sobre o primeiro relato da criação. Você vai entender por que eu chamo de primeiro relato. Esse é o estudo 3, e é uma análise literária e teológica que nós vamos fazer de Gênesis 1 até o capítulo 2, 3. Depois vocês vão entender por que é que eu faço esse corte neste lugar, ok? Notem bem, vamos lá. A teologia da criação fala de quantos relatos? Eu sempre pensei que houvesse um único relato. Que é a criação em 6 dias, no 7º Deus descansou e tal. Vocês vão perceber que, na verdade, a gente lê sem perceber que nós estamos trocando de relatos e sem perceber uma série de coisas. Então, vamos lá, vamos tentar entender o que quero dizer com há mais de um relato da criação na Bíblia. E todos eles são iguais? Não. Eles são ligeiramente diferentes. Alguns são até radicalmente diferentes. Então, mas qual deles é o certo? E esse é o problema. A questão é que a Bíblia não está se preocupando em dizer, olha, foi exatamente assim. Porque a Bíblia não está preocupada em ensinar ciência. A ciência vai aparecer muito tempo depois, né? A ciência, como essa investigação que a gente faz hoje em dia, utilizando critérios racionais, utilizando-se de dados empíricos, utilizando-se de métodos e maneiras para tentar descobrir a essência das coisas. A Bíblia não está preocupada com isso. Isso não era uma preocupação dos escritores bíblicos. E também não era uma preocupação de Deus, porque Deus, ao inspirar a palavra de Deus,
ao soprar a palavra de Deus, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, ao mover as pessoas a escreverem. Deus não elimina nem o conhecimento dessas pessoas, nem a sua cultura e nem as suas limitações. Deus usa de tal forma os agiógrafos, os escritores sagrados, que mesmo escrevendo com a cultura e com o conhecimento que eles têm, eles produzem aquilo que para nós é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais importante que qualquer outra. Ela não falha naquilo que ela se propõe a fazer. Então, ela não se propõe a ensinar ciência. Mas ela falha, então, em ensinar ciência? Não, ela simplesmente aceita a opinião geral, desde que essa opinião não se conflite com as coisas fundamentais da palavra de Deus. Vamos tentar entender o que eu quero dizer. Os principais relatos da criação são 4 na Bíblia. O primeiro deles aparece em Gênesis capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Conta a história da criação em 6 dias, e o descanso de Deus, Deus chamando as coisas à existência, criando essas coisas. Nós vamos estudar esse relato em especial. Então, nós temos em Gênesis 1 até 2, a gente vai falar a partir de agora em Gênesis 1, nós vamos até 2, 3, só até 2, 3. Nós temos um relato da criação. O segundo relato vem logo em seguida. A partir do versículo 4 até o versículo 25, nós temos um segundo relato. E vocês vão perceber a diferença. No Salmo 93, nós temos um outro relato. É um relato mais poético, mais curto, mas nós temos um relato que fala da criação. E em Jó, capítulo 38 e 39, nós temos um relato mais extenso ainda, talvez seja o relato mais extenso que nós temos na Bíblia. Então, o que acontece? E em Gênesis 1, fala-se dos 6 dias e do 7º dia, que é o sábado, onde Deus descansou. Em Gênesis 2, 4, fala do Éden. Você notou que o capítulo 1 não fala do Éden? Fala da criação do homem, Deus moldando o homem do pó da terra, soprando. Fala que Deus, depois de criar o homem, achou que ele estava muito sozinho e criou os animais, e trouxe os animais, plantou um jardim, regou esse jardim com 4 rios. A gente pensa que é o mesmo relato, mas são 2 diferentes. Mudam as coisas, e a gente vai perceber, à medida que a gente for estudando, a gente vai perceber isso. Então, e a criação da mulher é depois da criação dos animais. Então, tem alguma coisa diferente entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Okay? O terceiro relato é um salmo que exalta a majestade de Deus na criação e mostra Deus como que lutando com os mares, com os vagalhões do mar, e ele controlando esses vagalhões e colocando tudo nos seus lugares. E o Gênesis 38, Deus, depois de ouvir os amigos de Jó, depois de ouvir o próprio Jó reclamando com ele responde, ele aparece diante de Jó num redemoinho, é uma manifestação, uma teofonia tremenda de Deus, e ele começa a questionar Jó: quem você pensa que você é? Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro, quando eu fiz aquilo outro? Ele vai narrando a criação, né? Até diz lá que as estrelas cantavam para Deus. Então, olha, é outro relato, é um relato diferente. Nós temos, então, 2 relatos que foram misturados. O relato de Gênesis 1, que é aquele que começa no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E o segundo relato de Gênesis 2, 4 em diante, que começa assim, olha só, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E aí ele vai dizer como é que foi a gênese dos céus e da terra. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Então, esses 2 relatos, em geral, eles aparecem misturados. Você fala assim: você acredita naquela história da criação em 7 dias? Você acredita em Adão e Eva? Você acredita naquele jardim, na serpente? Percebe como misturou tudo?
mas eles são relatos, cada um no seu lugar. E a gente precisa respeitar isso. Existem dois outros relatos que foram esquecidos, que é o relato de Jó, 38 e 39, que é uma descrição poética. Olha só. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas? A quem? A terra, se é que o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quer dizer, Deus parece um arquiteto assim, mexendo, né? Botando um cordel assim, medindo a terra e tal. Né? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E ele vai pegar o capítulo 4, 38 e 39 inteirinho, citando coisas da criação e coisas da criação. E se você pegar por Gênesis 38, a criação não levou 7 dias, levou um mês, se você for contar em termos de dia. Então, note que essa questão de 7 dias, isso é um arranjo, tem uma razão de ser. Nós vamos entender isso. E o outro relato, do Salmo 93, fala assim, olha, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo. Então, ele botou o mundo para firme, botou os fundamentos, que não vacilam. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios do seu bramido, levantam os rios do seu fragor. Depois fala do mar, que o mar é os poderosos vagalhões do mar. Esse é um relato da criação muito curto, mas muito importante. Mas fora isso, nós temos referências à criação em muitos lugares. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Olha só, eu separei aqui. Em Isaías 40, 12, olha só como isso aqui parece que não combina com Gênesis 1. Que Gênesis 1, Deus fala as coisas, fala o mar se separa, fala com o céu se firma, fala, chama a luz vem à existência. Ok? Olha o que ele diz aqui. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Ele está dizendo, fui eu. Eu que fiz isso. Eu peguei o mar, peguei assim o mar, como se fosse um punhado de água, até aqui o mar. Peguei os limites do céu, falei, ó, o céu vai daqui até aqui, com palmo. E aí, calculei o peso da terra e ainda pesei na balança as colinas e seus pratos. Onde está isso em Gênesis 1? Falei, então, peraí, então Isaías está... Mas Isaías está certo. Gênesis 1 está certo. Gênesis 2 está certo. Olha esse aqui. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono. E onde é que fica o trono de Deus? Acima da cúpula da terra. No outro texto diz assim, ele se assenta na redondeza da terra. Aí tem gente que diz, está vendo? A Bíblia diz que a terra é redonda. Não é isso. A Bíblia nunca diz que a terra é redonda. Mas já disse que o diabo veio de rodear a terra. Você pode rodear um quarteirão quadrado. Em nenhum lugar se diz que a Terra é redonda, até porque a Terra não é redonda. A Terra é esférica, ela tem um formato que os cientistas definiram como geodésico. É uma esfera levemente achatada nos polos, mas isso é o que a ciência diz. A Bíblia não está se preocupando em dizer isso. Eu acredito na ciência, eu não sou terraplanista. Eu não acho que a Terra é do jeito que os terraplanistas dizem. Eu creio no que a ciência diz, mas eu também creio no que as escrituras dizem. Porque as escrituras não estão preocupadas em ensinar ciência, estão preocupadas em ensinar teologia. Ensinar a teologia da criação. Agora, olha esse texto aqui, Provérbios 8, 22 a 31. Esse aqui é tremendo. Olha só. O Senhor me criou, a sabedoria que está falando. O Senhor me criou como princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra.
Então, a sabedoria está falando, a sabedoria é identificada com o verbo é identificado com Cristo. Ok. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte, onde é que está escrito isso em Gênesis 1, que ele traçou o horizonte sobre a superfície do abismo? Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. E eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Estão percebendo como a gente tem tantos relatos? Eu podia pegar aqui e mostrar uma lista que eu fiz aqui de relatos. Olha só, o Salmo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aí você tem Gênesis 1, né? Gênesis 2, esta é a Gênesis do céu, olha só. Mas ainda não fizera chover sobre a terra, também não havia homem para lavrar o sol, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Homem, em Gênesis 1, é a humanidade, é homem e mulher. Aqui é só Adão, é só o homem macho. Olha aqui. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também da árvore do meio da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, então, ele olha para o homem está sozinho, ele fala, o homem está só, não está bom isso. No Gênesis 1, ele falou, tá bom, isso está bom, isso está bom, isso está bom. Agora ele vai dizer que não está bom? Aí ele vai criar a mulher. Mas a mulher é criada depois dos animais. Então, está percebendo? Eu estou querendo te mostrar que você não pode se apegar a um único relato da criação. Olha o que diz aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas criadas. Olha só. Onde estavas tu? Esse é o texto de Jó. Aqui, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Em Gênesis 5. Aí vem aqui, ó. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todos os seus exércitos, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Aqui vem, ó, ele é quem remove os montes sem que eu saiba. Está aqui, ó, fala ao sol, quem sozinho estende os céus, anda sobre os altos do mar, que fez a Ursa, o Orion, os sete estrelas e as recâmaras do sul. Está falando de estrelas, que fez grandes coisas. Aqui, Salmo 33. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas, as ondas. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra. Os céus são a obra das suas mãos. E aí vai aquele texto de Provérbios. Quem na concha da mão, tal, ó, assim diz o Santo de Israel, cerca o filho. Tem vários textos falando do relato da criação, falando da criação. Então, isso nos mostra que há muitos relatos de criação na Bíblia. Nós vamos estudar o primeiro deles.
nós já demos uma visão de conjuntos, né? Deus criou os céus e a terra no início, quando não havia nada, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito soprava, pairava sobre a face do abismo. E é interessante que essa palavra, que o Espírito pairava, ela aparece apenas 3 vezes na Bíblia, e ela sempre significa, assim, pairar como se estivesse assim, voando, como se a águia estivesse voando em cima do ninho. E ao voar em cima do ninho, os seus filhotes recebem aquele impulso para começar a aprender a voar. Então é como se o Espírito Santo estivesse pairando por sobre as águas, nada existe, tudo era trevas e água, só isso. Treva e água, só. E aí é como se o Espírito Santo estivesse chocando a terra. E aí Deus, haja luz, e há luz. E aí Deus separa a luz das trevas. E aí Deus dá nome. Tudo isso a gente viu na aula passada. Ok? Ele criou todas as coisas e depois ele começa a criar. Primeiro os ambientes. Ele cria o ambiente da luz, que é formado por dia e noite. Então começa a contar o tempo. Porque antes disso não dá para contar. É tarde e manhã. Ele pega as águas e divide as águas de cima e as águas de baixo. E põe um raquiar, que é uma cúpula, como se fosse uma abóboda celeste. Ah, mas isso parece os terraplanistas. Parece, mas não é. Okay? Aí, terra, ele junta o mar de um lado, né, segundo Isaías, como com a palma da mão, mas isso também é linguagem poética, e ele separa a parte seca e tal. Hoje a gente sabe que não foi assim, só terra para cá e água para cá. Quando a gente olha os continentes, mas havia um único continente, a Pangeia e tal. Aí você já está misturando ciência com Bíblia. Tá? Depois de criar os espaços, os ambientes, ele cria os exércitos para habitar e para governar esses espaços. Quem é que são os exércitos da luz? São os grandes luzeiros, né? O grande luzeiro e o pequeno luzeiro. E as estrelas, que são colocados no firmamento. O exército das águas são os seres que voam perto das águas de lá de cima e os seres que nadam nas águas de baixo. Ainda não tem terra. Não tinha, né? Já tem aqui. E aí ele cria os exércitos da terra, que são os animais que habitam a terra e o ser humano. E aí, então, ele descansa. Esse é basicamente o relato de Gênesis 1. Não fala de Éden, não fala de plantação, não fala que Deus formou do pó da terra, não fala nada disso. Ok? Pois bem, quais são as características narrativas de Gênesis 1? Ele é narrado na terceira pessoa, então é uma visão de quem está olhando de fora. Deus está assim, Deus é ele. Note, alguém está olhando de fora e está falando, no princípio criou Deus. Então, Deus é a terceira pessoa, nesse caso. E ele é o sujeito da ação. Olha só. Não se preocupe em provar a existência de Deus. Então, todo mundo que lê a Bíblia pela primeira vez, imagina que vai pegar aqui assim, em Gênesis 1, vai abrir e vai estar escrito assim, olha, Deus, a prova que Deus existe é isso, isso. Não, ele simplesmente começa. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quer dizer, quando as coisas foram criadas, quando começa o princípio, Deus já existia antes. Então, em nenhum lugar na Bíblia alguém tenta provar que Deus existe. Usa termos cujas raízes são cognatas, quer dizer, têm a mesma origem dos mitos egípcios, mesopotâmicos e todo o Oriente Próximo. Por isso, muita gente, ao estudar o livro de Gênesis 1, fala, mas aqui tem tudo mitologia, porque isso aqui, essa palavra é o Deus tal, essa palavra aqui é o Deus tal. Não. São palavras que têm a mesma raiz. São cognatas. Mas vocês vão perceber que há uma diferença fundamental. Deus é apresentado como totalmente transcendente, fora da criação.
Ele está sobre a criação, mas a criação não emana dele. Em alguns mitos babilônicos ou egípcios, um pedaço do Deus se divide e aí vira. Então você tem a Terra, Gaia e Uranos. O Uranos estava na Gaia, e aí isso é um mito grego. Então ele forma aqui os Uranídeos, né? E o Uranus, que é o deus primordial, ele cria os titãs. Dentre os titãs, um deles é Cronos, que é o tempo, e o tempo e tal. Então, um emana do outro, aquilo vai meio que dividindo e tal, mas Deus nada emana dele, não é uma emanação. Deus está fora da criação. Deus não precisa da criação. E a criação também, como nos mitos hindus, o universo é Deus. Então, tudo é Deus. Essa caneca que eu vou tomar água aqui é Deus. A água é Deus. O indiano, ele fala assim, namastê, né? Porque ele diz que o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Isso tudo está fora de Gênesis. Gênesis não trabalha com Deus dessa forma. Deus é totalmente outro. Ele está fora da criação. As coisas criadas são diferentes de Deus. Deus é o ser criador. Ele não luta com outros deuses, como, por exemplo, no Babilônia, você tem um deus primordial chamado Tiamat, que é o caos, né? É o Terron, é aquele caos e tal. E aí Marduk vem e luta com ele, derrota o caos e mata o caos, e os pedaços do caos, onde vai caindo, ele vai formando e vão surgindo a terra, os montes, as coisas e tal. No mito acho que é muito, não é babilônico, acho que é egípcio ou hitita, alguma coisa assim, que o Deus está tendo uma relação sexual e vem o outro, corta o membro e o esperma dele começa a cair pelos tudo quanto é tanto, e aquilo vai virando seres e vão surgindo seres primordiais e tal. Não tem nada disso em Gênesis. Por quê? Porque Deus é o sujeito da criação e a criação é um objeto, é uma coisa que Deus fez. Note que ele está destruindo a mitologia. Olha só. Usa uma linguagem mitológica, mas para tirar a mitologia. Quando ele diz sem forma e vazia, em hebraico, é tohu vavohu. Tohu vavohu é um nome muito parecido com um deus da Babilônia. Só que, na Babilônia, é um deus, é um ser. Na Bíblia, é uma coisa, é apenas uma condição, é uma bagunça, não é um ser. É uma coisa criada por Deus. Espírito pairando sobre abismo. A palavra abismo é a palavra terron, de onde vem o termo Tiamat, tem a mesma raiz. Tiamat é esse Deus com quem Marduk luta e tal. Não tem Tiamat. Tem o abismo, que foi criado por Deus. O grande luzeiro é o sol. Mas por que ele não chama de sol? Porque Shemesh é o nome do deus babilônico Sol. A lua também é chamada pequeno luzeiro. Mas por quê? Porque Deus não quer, o texto não quer dizer que esses seres mitológicos existem. São coisas, não são seres. São coisas criadas por Deus. Os seres que Deus vai criar em Gênesis 1 são os seres humanos e os seres animais e os seres vegetais. Se é que a gente pode chamar de ser, não é bem ser, um ente vegetal. Também tem vida e tem aquelas coisas que não têm vida, mas é tudo criado por Deus. E os anjos? A Bíblia diz como é que os anjos foram criados. Tem textos que dão a entender, tal, mas nenhum texto diz como é que eles foram criados. Mas a gente sabe que eles existem. Então, notem, o texto de Gênesis 1 não está querendo ser um relato completo da criação, não é um relato definitivo da criação. Então, o grande luzeiro, o sol, a lua e as estrelas eram deuses primordiais para as culturas ao redor de Israel. Só que, quando se escreve Gênesis, o judeu lia aquilo, ele falava, gente, então, tudo isso que esse povo acha que é Deus,
Não é Deus coisa nenhuma, é só coisa criada por Deus, pelo único Deus, o Deus verdadeiro. Agora, isso também não aconteceu de cara. O povo de Israel demorou muito tempo para aprender essa lição. Porque ele vivia numa cultura onde tudo tinha Deus para tudo quanto é lado. Então, vai chegar um tempo em que o povo de Israel, quando eles vão para a Babilônia, é que eles começam a entender, eles veem tudo aquilo e falam, gente, aquilo que a gente aprendeu nas Escrituras, na Torá, é muito melhor do que isso. Então, sem Gênesis 1, não haveria ciência. Por quê? Se você estuda deuses, você não chega a ciência nenhuma. Agora, se você estuda a criação como uma coisa criada com ordem, onde tem leis que foram estabelecidas para que aquilo tivesse uma regularidade, você pode descobrir as leis, e aí, então, você consegue estudar a natureza. Por que que nos países onde há idolatria não se estuda a natureza como ciência? Porque para eles é religião. Então a Bíblia não está preocupada, a Bíblia está simplesmente mostrando que tudo que foi criado é criação. É criado por Deus. Deus é o único autoexistente. Com isso, vai demitologizar os mitos pagãos. A maneira como o Gênesis narra a criação demitologiza os mitos pagãos. Por quê? Porque nos mitos as coisas são deuses e deusas. Mas no Gênesis, os deuses e as deusas são apenas coisas criadas pelo único Deus. Deus é autoexistente e só consulta a si mesmo para criar. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Deus não precisa de ninguém. Mas lá em Provérbios 8 não diz que a sabedoria foi o seu conselheiro? Sim, mas a sabedoria nasceu junto com Deus. A sabedoria é identificada com o Verbo, que é o Filho de Deus. Que então, como Deus é eterno, o Verbo é eterno, a sabedoria é eterna. Deus consultou a si mesmo, Deus é autossuficiente, Deus não precisa de mais ninguém. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Mas isso ainda não aparece em Gênesis 1. Porque Gênesis 1 não aparece. Mas, no entanto, o nome de Deus está no plural. Poderia ser traduzido por deuses, mas não é. É traduzido por um único Deus. Elohim criou, não é Elohim criaram. Porque seria assim, deuses criaram. Não, Elohim, ou Elohim, que é um plural, criou. É um só. Continuando. Então não há lugar para mitos em Gênesis 1. Por quê? Porque ele cria tudo, ele organiza tudo, colocando leis para as coisas. Ele dá nome, então ele controla todas as coisas. Ele abençoa, e com isso ele manifesta a sua graça, e ele delega, ele dá responsabilidade. O homem vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves da terra, crescer e multiplicar-vos e tal. Ele cria a ordem do mundo. Ok? Quando a gente olha para o Gênesis 1, a gente só consegue entender Gênesis 1 se a gente entender essa visão da cosmologia dos povos ao redor do povo de Israel. Por quê? A Bíblia não está preocupada em ensinar ciência, mas em combater a idolatria. Não está querendo provar a existência de Deus, mas mostrar que o que os outros povos chamam deuses não são deuses. Ele ensina a teologia da criação. A visão que eles têm é essa, olha só. Então, as águas acima do firmamento, uma espécie aqui de abóboda celeste, onde Deus se assenta no seu trono. Então, tem aqui o céu, os céus dos céus, né? Olha que interessante. Deus criou a terra, os céus e até os céus dos céus. Ok? Aqui são os fundamentos da terra, olha só. Ela está fundamentada para não vacilar. E você tem o grande abismo lá embaixo, ok? E você tem aqui, existe as coisas que estão debaixo da terra, que é o Sheol, as coisas que estão na terra. Então, olha só, não farás para ti imagem de escultura de nada que há em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Percebe como essa visão eu estive no terceiro céu, que é onde Deus habita. Percebe? Tudo isso é uma visão coerente com o pensamento da época. Mas, então a Terra é assim? Não. Não, essa é a maneira como eles entendiam. E não adianta, imagina Deus explicando a existência do átomo e tal. Não, nada, isso deixa o homem descobrir, ele vai descobrir com o tempo. Vai cometer erros, vai fazer hipóteses erradas, vai voltar, vai descobrir isso, aquilo outro. Mas isso é problema do homem. O que Deus está ensinando aqui é a teologia da criação. O que é a teologia do primeiro relato da criação? Então, vamos lá. A teologia da criação em Gênesis. A primeira coisa é que Deus era antes da criação. Então, ele antecede a criação. Ele cria pela palavra do seu poder. Basta lhe dizer e as coisas vêm à existência. Note, isso é em Gênesis 1. Em Gênesis 2, ele molda, ele pega o pó, ele faz com a sua mão. Isaías diz que ele pega com a concha da sua mão, mas isso é linguagem antropomórfica, porque Gênesis 2, Deus é imanente, ele está presente junto da sua criação. E em Gênesis 1, Deus é transcendente. Mas então Deus é imanente ou é transcendente? Os dois. Deus é ao mesmo tempo totalmente transcendente e totalmente imanente. Estão percebendo a necessidade do segundo relato? Ele é transcendente, portanto, ele não depende da criação. Ele é abençoador. A graça e o amor pela criação estão presentes ali. Ele criou tudo perfeito. À medida que ele foi fazendo, ele disse, isso está bom, isso também está bom, isso está bom, isso está bom. Até que ele diz, está tudo muito bom. Tudo foi criado, ordenado e eficiente. Muito bom. Tudo para funcionar direitinho. Tudo vai funcionar às mil maravilhas. A sua imagem está patente na criação. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, as coisas criadas mostram a grandeza de Deus, a sua sabedoria, mas ainda falta alguma coisa para ser mostrada. Por quê? Porque aí ainda é necessário um outro relato para completar essa história. Primeiro, a sua imagem está presente no ser humano, isso ainda está no primeiro relato. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem governa tudo é Deus, mas ele estabelece o homem como uma espécie assim de cuidador, de mordomo. Ele vai, em nome de Deus, dirigir a criação. Tudo é perfeito. E termina dizendo que tudo era muito bom. A humanidade deve criar a sociedade, crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra. Então, vocês vão se dividir, vão ter família, vão ter filhos, vai ter que ter hierarquia, vai ter que ter sociedade, vai ter que ter regras de convivência, tudo isso. Tudo era atribuição do homem. A humanidade deve reger junto com Deus. Deve obedecer às ordens de Deus para que a imagem de Deus seja manifesta na criação. Mas então, o que deu errado? O que houve? O que aconteceu? Gênesis 2, 4 vai continuar. O segundo relato da criação, e nós vamos ter uma ideia mais ampla que Gênesis nos dá da teologia da criação, que depois vai ser desenvolvida em todo tempo e em todo lugar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei que isso tudo é muita coisa para se digerir, para se mastigar. Mas é preciso que a gente comece a ler a Bíblia como ela foi escrita. Semana que vem, nós vamos falar sobre o segundo relato da criação, e eu quero que você leia do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 25, que quando termina, que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Casal perfeito na criação perfeita de Deus, e aí um elemento que foi dado ao homem, que é a obediência, foi dado
livre-arbítrio ao homem, e o homem usou mal esse livre-arbítrio. Então, o que deu errado? A única coisa que Deus criou, semelhante a si mesmo, mas com liberdade para negá-lo, o negou. E aí? Até semana que vem. Ou melhor, até daqui a pouco, no nosso culto, no nosso encontro, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que esse estudo tenha te abençoado, como me abençoou enquanto eu preparava.